Parou? Parou? Hã? Tá ok. Mas está funcionando? Tá. Mas tinha parado. Então vai ter que perder a metade da filmagem, né? Olho por olho, dente por dente, todos mundo. Até a máquina treme na hora do olho por olho. Aí se fosse, nós precisamos olhar e precisamos virar para a máquina e falar para a máquina assim: atenção, máquina, Deus perdoa, ela não sabe o que faz. Né? Efetiva não sabe o que faz. E é isso que a gente deveria fazer. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente precisa fazer. A gente tem que olhar para os nossos irmãos de sociedade que estão cometendo equívocos e ao invés de se igualar, a gente não pode se igualar. A gente tem que conseguir tratar de outra maneira. E Jesus ensinou. Né? Pedro pergunta para ele: até quantas vezes eu devo perdoar o irmão que me ofende? Até 7 vezes? Não, até 70 vezes 7 vezes. Esse é o ensinamento de Jesus. Então é de maneira ilimitada. É isso que a gente precisa aprender. Por favor. Entre os degraus inferiores e os mais elevados, há inúmeros outros, sendo difícil reconhecer entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, aqueles que animaram os seres primitivos, do mesmo modo que no homem adulto custamos a reconhecer o embrião. A comparação aqui, reparem que já não é a comparação com a criança picuruchinha, que a gente chega e fala assim: ah, ele puxou o pai, ele está igualzinho à mãe, né? Está com semblante, né? Tem criança que você olha, não tem nem o que falar. Você olha a criança e fala assim: já sei quem é o pai. Entendeu? Já sei quem é a mãe, porque são tão iguais na parte física, que você consegue identificar. Mas aqui ele vai numa situação anterior, vai lá no embrião, para poder mostrar a dificuldade que seria a gente tentar identificar na véspera aquele que é o presente no comportamento hoje em dia. No nosso caso específico, a gente aproveita a mesma imagem, porque a gente não vai conseguir descobrir quem é Jesus no nosso passado. Mas a gente pode, com toda certeza, descobrir quem são os fariseus do nosso passado. Por que não podemos reconhecer Jesus? Porque ele diz assim: antes de vocês serem, eu já sou. E por que a gente tem que conseguir se identificar com os fariseus? Para poder tirar aquele sentimento que a gente muitas das vezes chega e fala assim: os fariseus, e aponta para o passado como se fossem outras pessoas. E por incrível que pareça, da mesma maneira como bateu, levou, como toma lá da cá, como olho por olho, dente por dente, na hora do procedimento do dia a dia, muitas das vezes nós continuamos sendo os fariseus. Até hoje a gente continua ainda com muitos hábitos dos fariseus, discutindo por coisas minúsculas, discutindo por coisas pequenas, fazendo questão de vírgula, discutindo, entendeu? Menos. O tempo todo a gente precisa lembrar dessa afirmação, dessa colocação de menos. Por favor. Agora vamos dar uma analisada do outro lado da moeda. Olha a situação. Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições de vida moral e material são muito diferentes das que encontramos na Terra. Eu peguei essa imagem aqui, né, de Baltimore, do Hospital John Hopkins. Tá? Esse hospital aqui, vocês estão vendo aqui a qualidade da acomodação do quarto? Né? Eu juro para vocês que eu vou me... É isso que eu não queria falar. Eu não sei, é isso que eu pensei assim. Eu vou me segurar aqui para não falar que é igualzinho ao... Entendeu? Não vou falar. Isso aí está na cabeça de todos nós. Não precisa ser dito. Mas temos hospitais assim no Brasil. Assim. Temos. Hã? Temos. Olha, parecido pode ter. Parecido. Olha só, eu te digo com toda tranquilidade, porque a gente vai em alguns hospitais, a gente vê alguns hospitais, são parecidos, entendeu? É parecido. Igual não é. Por quê? Sabe por que não é igual? Eu vou te explicar por quê. Porque isso daqui é um lugar comum.
E aqui não é o lugar comum, aqui é a exceção. Como você mesma disse, ó a tua frase. Nós temos lugares assim. Então aqui é assim. Você entra no lugar, é assim. Aí no outro, não. E no outro, também não. E no outro, também não. E o outro, também não. E o outro, também não. E o outro, também não. E lá, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Entendeu? É uma questão de amostragem. É uma questão de você analisar. Eu coloquei aqui a imagem do hospital. Eu poderia colocar a imagem de água tratada. Eu poderia, ao invés de botar água tratada, eu poderia colocar a imagem da qualidade do leite que a gente bebe. Eu poderia colocar a imagem, né, a imagem da condição de saneamento. Eu poderia colocar a imagem de uma fila, tá? Não precisa de uma fila, não. De um estádio de futebol em que tem torcidas, em que as torcidas estão sentadas assim, ó. Luiz, mais uma vez, ele é o meu rapaz do espelho. A câmera está aqui, né? Tá? Você torce para qual time? Flamengo. Eu sou o tricolor fluminense. Então repare uma coisa, Fluminense e Flamengo, juntos assistindo o gol, assistindo o jogo. Gol do Flamengo, gol do Flamengo. E aí, gol do Flamengo. Gol do Flamengo. Agora olha eu aqui. Que golaço, hein? Foi bonito o gol, foi bonito. Eu vi, eu tô olhando aqui. Foi bonito o gol, mas eu sou fluminense. Eu vou respeitar, eu respeito. Você vai falar para ele do juiz novo? Não, eu não vou falar nada, porque o meu patamar nesse momento, se o juiz tiver cometido algum equívoco, eu não vou precisar falar nada, porque ele vai falar comigo assim, e o juiz vacilou, o juiz errou. Porque a civilidade mostra que nós dois somos irmãos, não obstante estarmos escolhendo times diferentes para torcer. São essas coisas que a gente está falando de diferentes. Obrigadão. Entendeu? Então são essas coisas. A gente trouxe a imagem do hospital, mas não precisava ser hospital, pode ser qualquer coisa. Se for segundo Fluminense, não sei se ia ser a mesma coisa. Se quando nós chegarmos neste patamar, olha aqui uma coisa, eu vou falar para vocês. Nós aqui do Centro Espírita, é porque a câmera, não tem como a câmera filmar a gente no ângulo do dia a dia. Não tem como filmar, entendeu? A realidade é essa. Quando eu vou sair da câmera, porque eu não consigo ficar com a câmera parada. Pode ficar, não tem problema nenhum não. Porque eu não consigo chegar, deixar de vir aqui. E a câmera pegou? A câmera pegou ela, o que ela fez? Não. Vocês viram o que ela fez? Não viram, né? Aqui. Eu peguei os óculos e quando eu vim passando aqui, os óculos caíram aqui. Mas eu estava indo lá para falar com ele. Os óculos caíram aqui, ela se abaixou e pegou. Eu não tenho a menor dúvida que se o óculos caísse aqui, o senhor pegaria. Se caísse aqui, você pegaria. Se caísse aqui, você pegaria. Entendeu? Nós fazemos isso automaticamente. Lá em outro estágio, caiu o problema da pessoa. É assim, não é assim? Obrigado. Não é assim que a gente faz? O que a gente faz com o lixo que está na frente da nossa casa? Varre para a casa do vizinho. Ou então chega a pessoa, faz assim, ó. Ou então faz a pessoa, chega e fala assim: não, daqui a pouco vai passar o galinho e vai varrer. Mas a maioria das vezes fala, mas você está trabalhando. Claro. Um dia nós vamos conseguir mudar o nosso patamar para um patamar de um mundo maior, de um mundo superior. E aí o nosso comportamento vai ser cuidar do estádio, cuidar do centro espírita, cuidar das escolas, cuidar do ambiente, cuidar da casa do vizinho, cuidar de tudo. Ajudar todo mundo se unindo, porque todos estamos no mesmo pacote, no mesmo patamar. Por favor. Isso que tu fez aí, passando um dia na televisão, aí o cara tocou, largava o dinheiro, o cara vinha atrás e pegava. Pegava e saía Largou correndo. o dinheiro na frente do mendigo, sem nada, o mendigo pegou, chamou o cara e devolveu o cara.
Só o mendigo que fez. Isso, importantíssimo. Então, companheiro contando a história de duas situações. O companheiro largou o dinheiro na mão, claro que aquilo ali é controlado, é uma experiência controlada, tá? Porque se soltasse, né, você mendigo, se soltasse o dinheiro na sua frente, você ia largar ou ia guardar no bolso? Ia devolver, e você não é mendigo. Se nós que estamos aqui, que conseguimos comprovar isso aqui agora, ao vivo e a cores, se largasse o dinheiro na sua frente, você ia lá e devolveria. Se largasse na sua frente, você ia lá e devolveria. Se largasse na sua frente, você ia lá e devolveria. Então, aquilo ali é uma experiência logicamente controlada. De qualquer maneira, mostra claramente que ainda temos determinadas pessoas que aproveitam a situação e usufruem em seu benefício próprio. É aquela porta larga que fica parecendo um céu, mas na verdade ela está se comprometendo com a lei de Deus. E em contrapartida, um dia nós vamos entender que nós somos todos nós, não sou eu que digo, é Jesus que fala, um dia seremos todos reconhecidos por muito nos amarmos. Então são patamares que a gente tem que alcançar, e isso daqui é um lugar que, quem sabe, daqui a algum tempo, todos os hospitais do nosso Brasil serão desse patamar para a gente poder atender da melhor maneira todos os nossos companheiros. Mais do que isso, antes de chegar neste patamar, fazer todos os trabalhos preventivos necessários anteriormente, através da alimentação, através de... para poder não chegar nesse patamar que está aqui. Né? Como estamos atualmente, claro, não estamos querendo criticar, mas é uma coisa que é uma realidade. Né? Outro dia o companheiro chegou, um repórter, perguntando: então os senhores estão querendo me dizer que amanhã, dia 12 de maio, é o dia D da vacinação contra a gripe? Todo mundo sabe disso. Estão sabendo disso, não estão? Pois é, legal. Agora, a pergunta do repórter: o que faz a pessoa que tem até 49 anos, até 59 anos, que é só a partir de 60 anos? E o que faz a pessoa que tem até 59 anos? Aí o companheiro da rede pública disse assim: aí no caso o cara tem que se vacinar na rede particular. R$70 a vacina. Pergunta: será que todas as pessoas que têm até 59 anos têm R$70 para pagar uma vacina? Aí o que elas vão fazer? Não vão tomar a vacina. Um dia, quem sabe um dia a gente vai chegar em que toda a população poderá ser vacinada, independente da faixa etária. Teremos cuidado de alimentação, cuidado de todos os gêneros, para que a gente não possa, que a gente diminua a chance de chegar nesse tipo de situação aqui. E aí, com toda certeza, quando a gente melhora esse tipo de situação, já é, hoje em dia, muito melhor do que antigamente. Porque a idade média, né, todo mundo lembra disso. Estou dando uma varrida, salvo a companheira que está ali, salvo você, todos nós restantes, não sei se vocês lembram disso. Quando a gente via uma mulher de 50 anos na rua, a gente olhava e falava assim: é uma vovozinha. Vocês lembram disso? Quando a gente era pequenininho, olhava uma pessoa de 50 anos, a gente falava assim: é uma vovozinha, porque era a nossa vovozinha. Tá? Quando nós vemos uma mulher de 50 anos hoje em dia, você pega e olha para ela: nossa, que broto. Entendeu? Por quê? Porque a vida média, eu não sei dizer em números, mas o crescimento é uma coisa absurda. Era 50 e tanto, passou para 70 e tanto, quase 80 anos. A expectativa de vida. Então, já está muito melhor. Eu fui a Macaé uma vez, tinha um companheiro, né? Entrou um outro companheiro, virou para ele e falou assim: oi, como é que o senhor vai? Tudo bem? Aí ele disse assim, do alto dos 96 anos dele: olha uma coisa, eu acho que a idade está chegando. 96 anos, tá? Isso é impensável há 70, 80 anos. Uma pessoa chegar a 100 anos, não é chegar a 100 anos, mas chegar a 100 anos com saúde, com lucidez, com plenitude de trabalho, trabalhando dentro do centro espírita. É isso que a gente tem que conseguir perceber, e um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a humana.
mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Esse texto em vermelho aqui, tem gente que olha e acha que Kardec está sendo racista, está sendo isso, está sendo aquilo. É que quanto maior é o crescimento do espírito, até por essa informação de vida média que a gente acabou de falar, de expectativa de vida, a gente consegue enxergar que a saúde da pessoa é melhor. Então esse embelezado que está aqui é um embelezado que não, né? A gente tem que fazer assim, gente, né? Vamos compreender o que ele está falando. Tá? Se a gente pegar um Chico Xavier, né? Chico Xavier e Eduardinho, quem é mais bonito? Não, senhora, Chico Xavier. Claro que Chico Xavier. Não tem a menor dúvida disso. Peguem, com todo respeito às meninas presentes, pega qualquer uma de vocês como uma irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. A gente tem que ter humildade, a gente precisa ter humildade, porque esse embelezamento é um embelezamento que a gente consegue ver justamente quando a gente vê as nossas vovós. Eu não consigo ver uma pessoa que olhe para a sua avó e pense assim, diz para mim como é que é a sua avó. Ai, minha avó é tão bonitinha. Entendeu? Por quê? Porque esse embelezamento é muito mais do que um embelezamento físico externo. É um embelezamento geral, é um embelezamento interno, é um embelezamento, né, de luz, é um embelezamento de brilho, de conhecimento, de experiência de vida, de tato, de colo, de poder, sabe, de poder dar colo, capacidade de dar colo. É esse embelezamento que eles estão falando. Ele não está falando nada de racismo. Tira esse pensamento pequeno. Entendeu? É preciso tirar esses pensamentos. Olha como é que ele coloca esse tipo de conceito. Ele diz assim, o corpo nada tem da materialidade terrena. E não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Claro, quanto mais perfeita, o que o pessoal está fazendo hoje em dia? Como estão caminhando as pesquisas científicas? Se o negócio, tudo que está vingando aí, na hora que vingar, a expectativa de vida vai fazer assim, vertiginosamente, para ir na direção dos conceitos que eles dão em outros livros, dizendo que a vida vai cada vez se alargar dentro do nosso planeta. Tempo de infância menor, tempo de período na parte espiritual, na erraticidade, vai começar também a diminuir, entendeu? Vai começar pouco a pouco havendo cada vez mais convergindo, de forma que a vida material e a vida espiritual, elas vão praticamente daqui a algum tempo, no nosso caso bota tempo nisso, né? Mas elas vão cada vez mais convergir. No sentido assim, que a pessoa, e é isso que a pessoa vai entender. Eu estou encarnado. Quem sou eu encarnado? Nesse momento, está todo mundo olhando para mim. Quem sou eu? Eduardo. Aí eu tive um negócio aqui assim, passei mal, tá? Pum, caí aqui no chão duro. Quem caiu duro no chão não é o Eduardo. Quem caiu no chão é o corpo do Eduardo. Todos que forem videntes vão continuar vão olhar, eu estou em pé aqui. Aquilo que está no chão é meu corpo. Eu estou aqui. E quanto mais bem preparado para a vida espiritual, mais elevado espiritualmente, maior vai ser essa sintonia entre vida material e vida espiritual. Então a pessoa desencarna, encarna praticamente da mesma maneira como está trocando de roupa. Com facilidade, com tranquilidade, sem ter essas perturbações que acontecem na encarnação e desencarnação. Né? Abreviando cada vez mais o tempo dessas perturbações. Coisas para nós conquistarmos. Como é que estão as pesquisas hoje? As pesquisas hoje estão assim. São dessa maneira. Estão começando a trabalhar em DNA. Muda isso daqui, muda aquilo ali, muda o cromossomo, muda não sei o que, muda a célula-tronco, muda isso, muda aquilo. Estão começando a intervir. Algumas intervenções, a gente já viu isso. Intervenções dentro da barriga da mãe. Espetacular isso. Espetacular. Você conseguir consertar, você conseguir resolver uma questão de doença dentro da barriga da mãe antes da neném nascer,
se isso começar realmente a vingar daqui para frente, imagine a quantidade de coisas que a gente não vai ter melhoradas dentro do nosso planeta. É isso que a gente precisa entender. Os homens conservam à vontade os traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Está falando dos espíritos superiores. Nós trouxemos aqui a foto de Francisco de Paula. Quando o artista, na hora que ele vai pintar, não sei se vocês já viram isso, a grande quantidade de imagens, se você ver uma imagem de Santo Antônio, eles colocam um halo, né? Colocam uma auréola, né? Naquela música da Marielza Tiscati, ela faz queremos ver brilhar os seus lindos lauréis. O que são os lauréis? É aquela coroa, né? Ao invés de ser uma coroa de louro, é uma coroa de louro luminosa. Então é isso que está aqui, ó. É esse facho de luz que vai transparecendo a energia espiritual daquele ser. Mesmo que se apresente com o aspecto de encarnações anteriores. Então, exatamente como ele diz, os homens conservam à vontade. À vontade. Ah, eu quero. Então, tudo bem. À vontade os traços de suas existências passadas. E aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfiguradas pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelos sofrimentos e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduziram pela auréola dos santos. Está lá no Evangelho. Tá? Então, quando você pega um santo, na imagem, pintura, o pintor, né, que intuitivamente percebe a diferenciação entre os dois espíritos. Por isso que no Paulo de Tarso, quando encontra com Jesus, não interessa se é meio-dia, se são 3 horas da tarde, 2 horas da tarde, a luz de Jesus, ó, muito maior do que a luz do sol. Muito maior. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos, já bastante adiantados, facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período de infância. A vida isenta de cuidados, já falamos sobre isso, estamos repetindo já. A vida isenta de cuidados e angústias é proporcionalmente muito mais longa que a da Terra. Já falamos sobre isso, dizendo que a nossa vida daqui a um tempo será assim. Já conseguimos vislumbrar isso hoje em dia. Há 160 anos não conseguimos ver isso. 150 anos a gente não conseguia ver isso. Mas hoje em dia a gente já consegue ver. A gente já consegue vislumbrar essa ideia. Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. É aquilo que eu falei agora há pouco. É essa questão que a gente está vendo. Seres que, apesar da idade, estão cada vez mais usufruindo das questões da vida. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, esse slide aqui é sensacional, tá? Sensacional. Porque nós, hoje em dia, também já conseguimos usufruir desse tipo de situação. Mesmo considerando a nossa pequenez, porém, já somos superiores em alguns aspectos às situações do passado. Todos nós. Tá? Nós, trabalhadores da casa espírita, nós, trabalhadores do movimento espírita, não é incomum acontecer isso que a gente vai falar agora. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, claro que o nosso não vai ser 100%, né? Não vai ser 100% irradiada. Ainda está um pouco encerrada, ainda está bastante encerrada. Mas essa situação de irradia e goza de uma lucidez que a deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo a livre transmissão do pensamento. Então, entre nós, a gente vê repetidas vezes, tá? Não é uma vez ou outra. Às vezes eu estou sentado assim na frente do computador, não preciso ir longe não, tá? Não preciso ir longe não. Hoje, eu acordei, numa das horas que eu acordei,
Eu acordei, levantei, fui para o computador, entrei no Facebook, não entrei no Facebook, vi uma imagem. Na hora que eu vi uma imagem, eu peguei essa imagem e mandei para uma amiga, que dá palestra, que mora em Miguel Pereira. Na hora que eu mandei para ela, ela disse para mim assim: nossa, como é que você sabia? A imagem falava a respeito do estado de espírito que ela se encontrava naquele momento. Aí eu disse para ela assim: intuição? Não sei. Ou será que é... Aí eu botei para ela assim: Livro dos Espíritos 459. Livro dos Espíritos 459 é aquela pergunta que fala assim: podem os espíritos influenciar nossos pensamentos, nosso ato? Muito mais do que imaginar, de ordinário são eles que fugiriam. Então, a gente colocou o negócio para a gente poder saber quantas vezes você está pensando em ligar para uma pessoa, quando você pega o telefone ela já está lá. Quantas vezes você pensa numa pessoa e ela liga para você? Quantas vezes a gente vai montar uma palestra e uma pessoa manda uma imagem que você vai poder utilizar na palestra? Quantas vezes você está precisando de uma ajuda, tá? Precisando de uma ajuda e encontra a pessoa no meio do nada? Quantas vezes isso acontece conosco? Já são prenúncios dessa situação de sintonia, de emissão dos nossos pensamentos que a gente está conseguindo já usufruir nos nossos tempos atuais. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não é o nosso caso. É o ideal, vocês lembram dessa imagem? Quem lembra dessa imagem? Das Olimpíadas. O ideal olímpico. Todos os povos entrelaçados em seus princípios. De amizade, de carinho, de fraternidade, de irmandade. É um patamar que um dia a gente vai chegar. Mas a gente ainda hoje nós estamos ainda... Tem alguma coisa ainda para a gente andar, né? Por favor. Vai, direto. Isso. Tá bom. Eu vou fazer o último slide que está em cima da hora. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. Quando a supremacia chegar nesse patamar de superioridade moral e intelectual, o que vai acontecer? Vai ser superior, mas ao invés de impor a superioridade, ele vai impor sempre um trabalho de colo, de afeto, de carinho, dando a mão para o outro levantar e esquecer mais nada. Porque já não vai ter inveja, não vai ter ciúme, não vai ter egoísmo, não vai ter vaidade, né? Então, reconhece imediatamente que é melhor dar a mão para o outro crescer, né? Não vai ficar feliz com o Fluminense tomando um gol do Flamengo. Não vai ficar feliz, né? Vai olhar para o companheiro que está do lado, nesse nível, um dia a gente vai chegar lá. O seu time acabou de fazer um gol, aí você olha para o companheiro e vê que ele está triste. Aí você vai lá e consola ele. Ó, se Deus quiser vai empatar. Entendeu? Porque o que importa não é a vitória, o que importa é a beleza, o que importa é o... Entende? Esses são outros propósitos. Um dia a gente vai chegar lá. Nós vamos ficar felizes com o sucesso alheio. Tá? Um dia a gente vai chegar lá. A autoridade é sempre... Esse daqui então não se fala. A autoridade é sempre respeitada. Nossa, as pessoas que são professores hoje em dia, a gente vê como é que está complicado isso. Porque decorre unicamente no mérito que se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Vai acabar